Por que não pregamos o Evangelho como deve ser? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 2, estão as famosas palavras de Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que não seguimos o exemplo de Paulo, que durante toda a sua vida colocou diante dos seus ouvintes uma mensagem com foco e propósito centrados unicamente em Cristo e na sua obra? Porque, diferente de Paulo, confiamos mais em nossa sabedoria humana, filosofia ou retórica, mais do que no poder que há no Evangelho? Por que não pregamos o Evangelho como deve ser? Não precisamos inventar nada para atrair as pessoas. Apenas pregue e o Espírito Santo se responsabiliza de atrair o pecador até Jesus. No canal Isto é o Evangelho, temos o compromisso de colocar diante das pessoas apenas mensagens realmente bíblicas. E não digo isso porque não estou querendo ser melhor do que ninguém. Digo porque é assim que deve ser. E quando estivermos diante do Senhor, prestaremos conta e seremos responsabilizados de tudo aquilo que falamos. Dito isto, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso de número 1 até o verso 12. Iremos falar aqui sobre o paralítico de Cafarnaum. E o texto então diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava-se em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que esse diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O verso 12 diz: E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Escute. Por que Jesus, diante de um homem visivelmente paralítico, não começou curando o seu corpo? Porque antes de restaurar aquilo que todos viam, ele tratou do que ninguém conseguia enxergar. Porque o perdão dos pecados foi declarado antes do milagre físico? Essas perguntas, nos conduzem ao coração dessa narrativa de Marcos capítulo 2 que acabamos de ler. E revela uma verdade que confronta diretamente a forma como o Evangelho tem sido anunciado em nossos dias. Diante de um homem cuja necessidade física era evidentemente urgente, Jesus surpreende ao declarar, verso 5, Filho, os teus pecados estão perdoados. Não só as dezenas ou centenas de pessoas que ali estavam, a princípio não compreenderam a atitude de Jesus, mas nós também, nos dias atuais, se estivéssemos lá, também nos questionaria: como assim? O problema do homem é visível e ele é um paralítico? É claro que ele vem em busca de uma cura física. Por que Jesus então está a falar de pecado? Todos que ali estavam só conseguiam ver o que estava diante dos seus olhos. Já pelo contrário, Jesus via além, o que estava no mais profundo da alma daquele pobre homem. E já aqui, Jesus mostra que a maior enfermidade do ser humano não é aquilo que limita o corpo, mas o que aprisiona a alma e rompe o relacionamento com Deus, o pecado. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 3, e no famoso verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é uma doença espiritual profunda que paralisa o homem interiormente e, se não for tratada, o conduzirá à morte. Outro famoso texto é Romanos 6:23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte. O evangelho que pregamos hoje, infelizmente, tem deslocado o foco dessa verdade. Em nossas ministrações estamos sempre a enfatizar soluções materiais, como prosperidade, o bem-estar físico, enquanto a urgência espiritual é minimizada.
Em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus adverte que a vida não consiste na abundância dos bens que possuímos. Outra séria advertência de Jesus está nesse Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 36, quando ele diz: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É certo que os que estavam ali julgaram precipitadamente a ação de Jesus. Com o passar dos anos, criamos o mau hábito de tentarmos perceber as ações, o trabalhar de Deus pela nossa razão. Nem todas as ações de um Deus infinito poderão ser compreendidas ou percebidas pela mente finita do homem. Nem mesmo os maiores centros teológicos, com todos os livros e comentários falando sobre Deus, poderão nos levar a perceber Deus em toda a sua totalidade. Para os que pensam ou estão pensando, nesse texto Jesus não ignorou a dor humana do pobre homem. Mas Jesus está estabelecendo aqui uma ordem correta. Pois um corpo curado, sem uma alma restaurada, continuará perdido. Por isso ele primeiro perdoa e depois cura, revelando que o milagre visível, que ele faria no homem, confirmaria o milagre invisível. Ou seja, o milagre externo revela que aconteceu o milagre interno. O texto de Marcos capítulo 2 parece um texto simples, um texto que relata um milagre como qualquer um que há na Bíblia. Não. Marcos 2 não é um simples texto da Bíblia. Marcos 2 nos mostra que nossos maiores problemas não são aquilo que pode nos atingir fisicamente, como doenças, perdas, frustrações, falência financeira. Marcos 2 nos mostra que o nosso maior problema é espiritual, uma doença que nenhum médico, nem os maiores e sofisticados equipamentos médicos podem detectar. Ele está em nossa alma, o pecado. Além disso, Marcos também nos mostra que existe alguém capaz de nos curar, não só de nossas doenças físicas, mas também das nossas doenças da alma. O seu nome é Jesus. O verso 10 do capítulo 2 de Marcos diz que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Em Isaías 43, verso 11, está escrito: fora de mim, palavra de Deus, não há Salvador. Sendo curado apenas fisicamente, o pobre homem sairia dali apenas com um conforto passageiro. Mas esse não é o objetivo do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem de conforto passageiro, mas como está escrito em Romanos 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, diante do que você ouviu, você permanecerá indiferente e ignorando os sintomas da sua alma? O médico Jesus pode te curar. Tome uma decisão por Cristo hoje. Ele está ansioso para te receber. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está batendo na porta do teu coração. Abra e você verá o extraordinário de Deus acontecer na tua vida.